Leonel Brizola morreu no dia 21 de junho de 2004. O Brizola foi, claro, o fundador do PDT. O Brizola teve 3 partidos na vida. Um deles, por falta de opção, que foi o MDB. Só permitia Arena e MDB. E antes disso, o Brizola era do PTB. Desde 1945, ele era do PTB e lá ficou até 65. E depois, com o bipartidarismo, ele esteve filiado ao MDB até a volta do exílio permitida pela anistia. A anistia, claro, ela foi estabelecida pelo regime militar, inclusive, sobretudo, para beneficiar os agentes do Estado que cometeram crimes bárbaros, né? Incluindo execuções, tortura, prisões arbitrárias, perseguições. Tudo isso entrava no pacote. E do outro lado, do lado da oposição, ela foi quase plena, não foi plena, porque alguns dos que haviam sido condenados, é o caso, por exemplo, do conhecido como Clemente, né, que foi da Ação Libertadora Nacional, do Marighella, e o Clemente só conseguiu ser de novo um cidadão pleno brasileiro já na década de 80, indo para o final do governo Figueiredo e, portanto, da ditadura. Ele não teve a eficácia imediata da anistia a seu favor. O Brizola, quando volta, não quer saber de MDB, até porque dentro do MDB havia muita gente que detestava a ideia de o Brizola resolver ficar no MDB, porque entendia que ele abriria dentro daquele partido ônibus, que até então, como era bipartidarismo, o partido ônibus abrigava comunistas, nacionalistas, liberais, social-democratas, inclusive um considerável bando de reacionários. Então era um ônibus bem diverso, uma diversidade tremenda. Com o fim do bipartidarismo, e até aquela ideia do Golbery, tem que ter um P antes, que era só para tentar descaracterizar a sigla do chamado Movimento Democrático Brasileiro. Tinha de botar um P. E aí eles botaram PMDB. Por isso que, ali nos anos 80, o P era inevitável, né? Era exigência legal. Uma bobagem, não há dúvida. As pessoas, mas por que tem de ter o P? Mas a ideia do Golbery foi essa. E claro, continuava a clandestinidade dos partidos realmente de esquerda. E alguns que se tornaram apenas nominalmente de esquerda. Não de fato. Não de fato. Mas o Brizola volta e decide, então, recuperar a sigla PTB. Porque o Brizola e o Jango, embora tivessem com Getúlio aquela afinidade que não é lógica, ela é a afinidade dos conterrâneos, né? Todos gaúchos. E Getúlio, aquela figura, nós até falamos aqui, quando lembramos a data da morte de Getúlio, né, 70 anos depois, em agosto, 24 de agosto de 54, ele tira a própria vida, mas uma figura complexa.
O que ligava politicamente, estabelecia uma afinidade de Jango e Brizola com Getúlio, não era o Getúlio conservador, uma figura absolutamente assentada na política brasileira dos anos 20, governador do Estado, na época era presidente do Estado. Não era, em boa medida, o sujeito que, aproveitando as circunstâncias, inclusive um drama que não tinha uma ligação direta com a política nacional, mas sim com a política local, que foi o assassinato de João Pessoa, candidato a vice na chapa do Juscelino, chapa derrotada pelo Júlio Prestes. E antes da posse do Prestes, do Júlio Prestes, a tomada de poder por uma junta militar, tirando o Washington Luiz, e aí o acordo com Getúlio para que ele assumisse a presidência. Ele que vinha em marcha, mas tão pouco, aliás, bem menos, era uma ligação com o Getúlio fascista dos anos 30. E não é só do Estado Novo, não. Já logo depois da Constituição de 34, você tem claramente estabelecido um Estado fascista, de inspiração fascista, tendo como modelos Mussolini e Salazar. E há muitas diferenças entre Mussolini e Salazar, mas havia uma liquidificação no imaginário de Getúlio dessas duas figuras. Tanto que o nome, em 37, dado ao golpe, dentro do golpe, o golpe com o Getúlio, é Estado Novo. Uma referência ao regime de Salazar. Não. Também não é uma afinidade com o Getúlio Constituinte, que só foi uma vez lá, na Assembleia no Rio de Janeiro, na Assembleia Constituinte. Depois sumiu, foi para a Fazenda. A afinidade política é com o Getúlio eleito. Em 50, toma posse em 51, e é um Getúlio muitíssimo diferente dos anteriores. É um Getúlio que radicaliza o trabalhismo como ideal, um trabalhismo peculiaríssimo, sem relação com o fabianismo britânico, com o trabalhismo europeu em geral. Mas um trabalhismo que buscava não apenas a ligação com os trabalhadores, com as fábricas, com os camponeses, com os sindicatos, sendo que nos anos 30 não foi uma aproximação, não? Foi uma absorção. O Estado absorveu os sindicatos e reprimiu duramente o movimento operário não oficialista, principalmente o movimento operário comunista e o movimento operário anarquista. Nos anos 50, não. É um Getúlio reformista, que quer reforma agrária, que aposta na nacionalização da grande indústria de bens essenciais, mas com o capital burguês brasileiro, capital nacional. E a nacionalização, no sentido de estatização, da indústria de base e da indústria de petróleo. A Petrobras, fundada por Getúlio. Particularmente, o movimento de Jango para conseguir de Getúlio dobrar o salário mínimo, sim, 100%, dar mais garantias aos trabalhadores e fazer a reforma agrária, esse ambiente produziu uma reação violenta. Então não era o Getúlio conservador, ou o Getúlio fascista, ou o Getúlio democrata, porém um tanto quanto indiferente àquele processo político da segunda metade dos anos 40. Mas o Getúlio reformista. Foi esse ambiente que formou a mentalidade política de Brizola. E Brizola
é uma espécie de pioneiro no uso de terras públicas para a reforma agrária. Já havia esse movimento no Nordeste, com a Liga Camponesa, o movimento do Julião, o movimento que se alastrava para muito além de Pernambuco, ganhava o apoio de camponeses em todo o Nordeste, e que foi também esse movimento severamente reprimido, desmantelado, com encarceramento, inclusive, das lideranças, quando há o golpe militar de 64. Então, o Brizola, da reforma agrária, ele inicia, aliás, o Stedley diz isso, que muito tempo antes de existir o MST, 25 anos antes, Brizola, isso é repetido pelo Jango quando ele defende lá no discurso na Central do Brasil, ele defende que terras públicas, em açudes públicos e à beira de rodovias, fossem usadas para assentamentos de lavradores, de agricultores sem terra. Aqui no Brasil, e isso desde a década dos 20 do século passado, o uso da expressão, da palavra, do conceito, que virou adjetivo com conotação estabelecida previamente, comunista, foi usado várias vezes, inclusive para golpes de Estado, ou para prisões arbitrárias. Isso foi feito antes do Getúlio, na República Velha, foi feito à náusea pelo próprio Getúlio, nos anos 30, foi utilizada nos anos 50 contra Getúlio, que nada tinha de comunista, contra Juscelino, que nada, absolutamente nada tinha de comunista, e obviamente foi usada contra Brizola e contra João Goulart. Até contra o Jânio Quadros, quando ele recepciona Ernesto Che Guevara. Até Jânio Quadros foi chamado de comunista. 30, inventaram um plano que pudesse ser usado por justificativa, como justificativa para o golpe de 37, o golpe com Getúlio. Usaram isso contra o próprio Getúlio na década de 50. E claro, vem o golpe militar em 64 e esses setores golpistas, reacionários, que hoje, aliás, se multiplicam, esses setores não tinham dúvida. Brizola, pumba, carimbo, comunista. Brizola nunca foi comunista. Brizola era um reformista. Ah, mas a reforma agrária, meu Deus. Os Estados Unidos, que nunca foram socialistas, que dirá comunistas, os Estados Unidos, em pleno desenvolvimento do capitalismo industrial, fez a reforma agrária. Precisava ir em direção ao oeste. Era preciso encorajar aquela gente a se deslocar para uma região onde não haveria a adequada proteção do Estado, haveria adversidades climáticas, ambientais, doenças desconhecidas, conflitos. Não era possível mandar fortes com seus soldados, instalar fortes militares em todos os lugares. Então era preciso dar terra. Era isso que convencia, além de eventuais descobertas de ouro, como aconteceu na Califórnia.
Mas era a terra. A posse da terra. E era simples. Ó, você vai produzindo aí. Quando chegar ao seu limite de capacidade de produção, você cerca. Você não vai além do que você pode produzir. Você não vai ter terra parada. Era a reforma agrária. O Japão, tão pequeno, fez isso por outros motivos, outras necessidades. Isso não impediu que os Estados Unidos formassem o seu exército de excedentes de trabalhadores para a indústria, condição essencial para o capitalismo pré-robótico, né? E que ainda hoje é condição essencial, como se vê na economia brasileira. Então, Brizola era um trabalhista. Apenas isso. E voltou do exílio, morou nos Estados Unidos, esteve na Europa, esteve um período no Uruguai, mas aí teve o golpe militar no Uruguai. Ele teve de sair do Uruguai. Aconteceu o mesmo com João Goulart. Tanto que o Jango morreu na Argentina. Mas o Jango tinha fazendas no Uruguai, Paissandu. O Jango, imagina, chamavam o Jango de comunista. Não tinha nada de comunista. Mas era o rótulo necessário para o golpe. Para argumentar que não era um golpe, era um contragolpe. Isso sempre foi feito no Brasil. Chamar o golpe de contragolpe. Dizer que é uma resposta a um golpe. Sempre. E ele funda o PDT. Queria o PTB, mas aí deram para a Ivete Vargas, a sigla PTB. Não só por razões familiares, mas porque não queriam Brizola, porque aquela geração de comandantes militares e golpistas e reacionários civis tinha um certo receio do Brizola. Até porque quando o Jango cede e parte, Brizola queria que ele ficasse e lutasse. Isso ficou na memória das pessoas. Tanto que Jango e Brizola ficaram muito tempo sem se falar. Só voltaram a conversar quando um dia Jango vai ao apartamento de Brizola. Brizola disse que ele poderia ir no Uruguai, porque a mulher de Brizola era irmã de Jango. O Jango vai. O Brizola está fechado no quarto, não quer saber. Depois de horas e horas conversando na sala, o Jango fala, chega, eu vou lá falar com esse cara. E aí eles ficam das 8 da noite às 8 da manhã conversando. Depois de anos sem se falarem, por essa... Até porque o Brizola fez algumas críticas injustas ao Jango. Mas ele funda o PDT. E o PDT era Brizola. A política brasileira é personificadora. As pessoas se associam a pessoas. Quase nunca a partidos. Por isso há o getulismo, o janguismo, o janismo, o brizolismo, o lacerdismo, o lulismo, o bolsonarismo, o malufismo. As pessoas se ligam em outras pessoas. E muitas vezes em personagens que nem são reais, mas são a visão que a sociedade tem de determinadas figuras políticas. Mas o PDT era Brizola. Não só Brizola, porque havia um tremendo pensador do Brasil, pensador dos problemas brasileiros, Darcy Ribeiro. Esse era o fiel escudeiro. Elaborador de políticas. Inclusive o CIEPS. Aquilo é Darcy. Mas Brizola dava a ele a condição política para aplicar as ideias. Darcy era mais à esquerda do que Brizola, principalmente o Brizola pós-exílio, que é um Brizola que, quando perguntado no Roda Viva qual o seu modelo de socialismo, ele fala Austrália. Meu Deus do céu! Ou seja, ele nunca foi socialista. Claro que não. Aliás, Fidel Castro não gostava de Brizola. Via em Brizola aquela figura reformista,
meio oportunista, e que por essas características era um contra-revolucionário. E ao mesmo tempo um líder popular, e portanto era um problema para qualquer eventual, sonhado processo revolucionário. Fidel não gostava de Brizola. E o Brizola nunca foi socialista. Mas um cara que diz meu modelo de socialismo é Austrália, ele não é socialista, é óbvio que não. Até porque não há socialismo na Austrália, nem havia. Não, ele é ressonâncias da social-democracia europeia, no caso principalmente britânica. Quando havia social-democracia no Reino Unido, que também não há mais, hein? Só há ali um resto, uma sombra que vai morrendo, que vai morrendo, que vai morrendo. Mas o PDT, que muitas vezes brigou com o PT, em outros momentos Brizola foi vice de Lula. E o próprio PT, muito mais organizado, muito mais espalhado, com diversas correntes internas, mas também, ao longo do tempo, personificou-se em Lula. A política brasileira é associada historicamente à ideia da personificação. Mais do que de ideias, porque muitas vezes nem são pessoas que portam grandes ideias, mas a imagem que é projetada. O partido pouco importa. Quem votava no Jango não estava nem aí se ele era da UDN, deixava de ser da UDN. Quem votou no Bolsonaro não estava nem aí se ele estava antes no PSL, depois no PL. Maluf. Quem votava no Maluf se dizia malufista. Não se dizia eleitor do partido do Maluf. Isso não é tão claro em relação ao PT. Mas no caso do Brizola, sim. Se o Brizola falasse, não, eu estou deixando o PDT e vou para o PSB, seus eleitores o acompanhariam. Não, fora do PDT eu não voto. Imagina, o PDT era Brizola. Ele era o norte do partido. Ele era aquele que transformava as diversas representações regionais do PDT em algo nacional. O projeto nacional era Brizola. De resto, era um partido como vários outros. Uma reunião de grupos estaduais, com interesses diversos, com... Então, o Brizola, quando morre, deixa no PDT uma marca histórica. A marca dele, pessoal. Mas já não havia Brizola. E sem Brizola, e sem a possibilidade de ter essa figura nacional, o PDT fica ali um partido tentando associar-se ao nome de Brizola, mas perdeu o norte. Perdeu o rumo. Perdeu a sua identidade. Aquilo que associava diretamente o partido a alguém e a uma ideia. As pessoas olhavam, liam PDT, pensavam Brizola. E as ideias do Brizola e a história do Brizola. Já não havia Brizola e já não havia Darcy Ribeiro. Isso vai até 15, quando Ciro Gomes se torna a aposta do partido. O Ciro é uma figura nacional. Não tem a história do Brizola, não tem as circunstâncias da história do Brizola, mas é uma figura conhecida no Brasil inteiro. Já havia sido candidato à presidência, não é? Foi de novo, mas desde 18 surgem os atritos. Ciro teve uma posição correta contra a corrente do PDT, que votou a favor da reforma da Previdência, inclusive a Tabata Amaral,
que tomou uma dura do Ciro, ela conta isso, por telefone, e eles nunca mais se falaram. Ele estava certo. Não tinha cabimento aquele partido que se pretende trabalhista apoiar a reforma previdenciária. E ela votou a favor. Ela ainda era do PDT. Só que o Ciro perdeu-se. Foi de tal maneira atingido por atritos, inclusive pessoais, familiares, com o irmão, Cid, sempre foram uma dobradinha, né, no Ceará e até em nível nacional. Não havia campanha de Ciro sem a presença elementar do Cid, fundamental, inspiradora para o Ciro. E o Ciro se sentiu traído pelo irmão. Eles se afastam, rompem, não querem nem se ver. Estão ambos muito feridos por isso. Só que o Cid fez seus movimentos políticos. PSB, apoio ao PT, ligação com o PT. Muita gente sai e vai para o PSB. Alguns saem e vão para o PT, inclusive o Leitão, que foi eleito prefeito de Fortaleza, que é hoje do PT, mas era do PDT. Saiu nessa leva. E o Ciro, então, comete o erro fatal, que é, envolvido pelos seus ressentimentos, não pronunciar-se, mas garantir certo apoio por uma candidatura que ele sabe está associada ao bolsonarismo, do qual ele se apresenta como crítico feroz. Aí surge um movimento no PDT para expulsar o Ciro. Hoje, a posição da direção nacional é não há motivo para isso. Só que o partido não perdeu só muitas prefeituras no Ceará. O partido está encolhendo. E vem aí a cláusula de barreira. E a projeção para 26 é péssima. Então o PDT estuda formar uma federação. Há duas possibilidades. Quem diria, Ronald Gimenez, a possibilidade de PDT e PSDB estarem juntos numa federação com solidariedade. E quando você olha para as figuras mais conhecidas desses partidos, você imagina um partido que teria Brizola, Fernando Henrique Cardoso e Paulinho da Força. É muito estranho. É muito estranho, né? O Brizola era crítico permanente de Fernando Henrique. Duro. Crítico permanente. Nunca fez acenos ao governo Fernando Henrique. E hoje essa é uma possibilidade. A outra é uma federação com o PSB, até por esse movimento do Cid Gomes no Ceará. Então, o PDT perdeu o norte, sem Brizola e sem Darcy. Tentou recuperar esse norte com o Ciro, não aconteceu. Perdeu o rumo e agora busca o rumo e uma federação. Qualquer que seja a federação, ela será alheia, completamente alheia à história de Brizola, meu caro Ronald Gimenez. 4 da tarde marcou o quinto sinal. Esse é o Bandeirante.